BBC lê. A história da Casa da Morte, contada por única sobrevivente. Reportagem de André Bernardo, para BBC News Brasil, lida por Silvia Salek. 96 dias. Esse foi o tempo que durou o calvário de Inês Etienne Romeu na chamada Casa da Morte, em Petrópolis, na região serrana do Rio. O termo calvário é empregado pela historiadora Isabel Cristina Leite, doutora em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, para descrever o período em que a militante política esteve presa num aparelho clandestino montado pelo Centro de Informações do Exército para torturar e matar guerrilheiros com papel de destaque em suas respectivas organizações. No caso dela, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, um dos grupos que lutaram contra a ditadura militar. De 8 de maio a 11 de agosto de 1971, Inês sofreu tortura, estupro e humilhação de agentes do governo. Dos ativistas levados para a Casa da Morte, ela foi a única que conseguiu sobreviver para contar a história. Pelo menos 22 adversários do regime, segundo estimativas oficiais, não resistiram às torturas ou foram executados. O advogado goiano Paulo de Tarso Celestino da Silva, capturado em 12 de julho de 1971, foi um deles. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, Inês contou que Paulo de Tarso foi colocado no pau de arara e durante quase 30 horas ininterruptas, torturado com choques elétricos. Obrigaram-no a ingerir uma grande quantidade de sal, diz um trecho do depoimento de Inês. Durante muitas horas, eu o ouvi suplicando por um pouco de água. Até hoje, o corpo de Paulo de Tarso não foi localizado. Em julho de 2020, o Ministério Público Federal denunciou 3 militares pelo sequestro e tortura do ex-militante Paulo de Tarso da Ação Libertadora Nacional. Os sargentos Rubem Gomes Carneiro, conhecido como Boa Morte, e o Birajara Ribeiro de Souza, o Zezão, e o soldado Antônio Vaneir Pinheiro Lima, o Camarão. Além da condenação dos denunciados, o Ministério Público Federal pede a perda de cargo público, o cancelamento da aposentadoria e uma indenização de R$111 mil à família. Estou na expectativa de que, à semelhança do que ocorreu em outros países do mundo, inclusive na América Latina, o judiciário brasileiro reveja a posição que vem prevalecendo em suas decisões e julgue criminalmente os responsáveis pelas graves violações de direitos humanos perpetradas pela ditadura militar, afirma o advogado Pedro Dalari, ex-coordenador da Comissão Nacional da Verdade. São crimes terríveis praticados por funcionários públicos no exercício de sua função. Não podem, portanto, ser qualificados como crimes políticos ou conexos, estes sim suscetíveis de proteção pela lei da anistia, acrescentou. Além de participação nos crimes de tortura, execução e ocultação de cadáver de Paulo de Tarso, entre outros presos políticos, Antônio Vaneir Pinheiro Lima, o Camarão, é apontado por Inês como o homem que a estuprou 2 vezes durante os quase 3 meses em que esteve presa na Casa da Morte. Aos 77 anos, o ex-paraquedista, que ganhou o apelido pelo tom avermelhado da pele, é o único militar que responde por violência sexual na ditadura. Inês sobreviveu aos horrores daquela casa e, apesar de ter sido vítima de todo tipo de tortura e humilhação, nunca entregou ninguém, afirma a historiadora Isabel Cristina Leite. Na saída, foi atrás de seus algozes, obteve êxito ao denunciá-los e virou símbolo da luta contra os anos de chumbo. Conseguiu tanta visibilidade que a ditadura sentiu que estava perdendo o controle da situação. Os militares chegaram a pensar em revogar a lei da anistia por causa de Inês e do movimento que ela liderou, acrescentou. A denúncia do Ministério Público Federal é apenas mais um capítulo de uma história macabra, a da Casa da Morte. Muito antes de ser usado como aparelho clandestino de tortura pelo regime militar, o antigo número 668, da Arthur Barbosa, no bairro de Caxambu, em Petrópolis, pertenceu ao alemão Ricardo Loders, preso pelo menos 2 vezes por suspeita de espionagem durante a Segunda Guerra Mundial. No local, existe outra casa, também de propriedade de Loders. No início da década de 1970, o filho de Ricardo, Mário Loders, cedeu o sobrado para o general José Luiz Coelho Neto, subcomandante do Centro de Informações do Exército, mas continuou morando com a irmã, Madalena Júlia Loders, na casa que faz parte do terreno. Por diversas vezes, Mário Loders visitou a Casa da Morte. Numa dessas ocasiões, teria oferecido uma barra de chocolate para Inês Etienne Romeu. O sobrado da Arthur Barbosa foi escolhido por ser um lugar isolado. Os agentes podiam circular livremente sem chamar a atenção de ninguém, explica Eduardo Schnorr, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e pesquisador da Comissão Nacional da Verdade. Houve muitas casas como a de Petrópolis na época da ditadura.
Herdada do exército francês, essa metodologia visava desestruturar o prisioneiro. Eles nunca sabiam onde estavam, eram trocados de lugar o tempo inteiro para evitar o reconhecimento de seu paradeiro, disse. Mineira de Pouso Alegre, que fica a 373 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Inês Etienne Romeu participou de grêmio estudantil, cursou História e trabalhou em um banco. Em 1963, chegou a abrir um bar na capital mineira. O nome do bar homenageava o guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara. Como integrante da vanguarda popular revolucionária, participou do sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher no dia 7 de dezembro de 1970. Em troca, o guerrilheiro Carlos Lamarca, ex-capitão do exército e líder da operação, exigia a libertação de 70 presos políticos. Durante a operação, o agente federal Hélio Carvalho Araújo, responsável pela escolta do embaixador, levou 2 tiros e morreu no local. O sequestro, o mais longo realizado por um grupo de guerrilheiros na ditadura militar, durou 40 dias. No cativeiro, Bucher assistia à TV e jogava biriba com Lamarca. O sequestro durou mais do que o necessário, avalia a historiadora Isabel Cristina Leite. Foi um dos últimos suspiros da guerrilha urbana no país. Em 16 de janeiro de 1971, o embaixador suíço foi libertado. Com o fim do sequestro, Inês declarou que havia decidido abandonar a luta armada e se exilar no Chile, mas era tarde demais. Em 5 de maio de 1971, ela foi capturada por agentes do delegado Sérgio Paranhos Fleury, em São Paulo, sob a acusação de integrar o comando da Vanguarda Popular Revolucionária. Depois de ser levada para o Departamento Estadual de Ordem Política e Social, DEOPS, onde sofreu as primeiras sessões de tortura, foi transferida para a Casa da Morte, em Petrópolis. Tinha 29 anos. Ao chegar ao estado do Rio de Janeiro, Inês ainda tentou se atirar debaixo de um ônibus. Escapou com vida. No cativeiro, foi submetida a uma rotina de violência e humilhação. Era obrigada a limpar a cozinha nua, ouvindo gracejos e obscenidades, contou em depoimento à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em 1979. A qualquer hora do dia ou da noite, estava sujeita a sofrer tortura física ou psicológica, como choques elétricos ou injeções de pentatol sódico, o chamado soro da verdade. Um dos mais brutais torturadores arrastou-me pelo chão, segurando pelos cabelos. Depois tentou estrangular-me e só me largou quando perdi os sentidos. Esbofetearam-me e me deram pancadas na cabeça, contou em depoimento. No inverno, quando a temperatura na serra podia chegar a menos de 10 graus, Inês era obrigada pelos carcereiros a tomar banhos gelados de madrugada ou a se deitar nua no cimento molhado. Em 3 ocasiões, ela tentou o suicídio. Numa delas, engoliu vidro moído. Em outra, cortou os pulsos. Eu estava arrasada, doente, reduzida a um verme, e obedecia como um autômato, contou a OAB. O objetivo dos interrogatórios, admitiu o coronel reformado Paulo Malhães, o Dr. Pablo, era virar o preso, ou seja, pressioná-lo a mudar de lado e, em seguida, delatar os companheiros de luta. Inês só escapou viva porque enganou o coronel Ciro Guedes Echegoyen, o Dr. Bruno. Ela conseguiu convencer o militar de mais alta patente dentro da casa de que tinha virado uma RX, ou infiltrada, no jargão militar. Mas era um blefe. Em 25 de abril de 2014, um mês depois de prestar depoimento à Comissão da Verdade, o coronel reformado Paulo Malhães foi encontrado morto, com sinais de asfixia, em seu sítio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Em depoimento, assumiu ter participado de torturas, mortes e desaparecimentos de presos políticos. Para evitar a identificação de suas vítimas, arrancava os dedos e as arcadas dentárias delas. Em seguida, esquartejava seus corpos e os incinerava em uma usina de açúcar em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O depoimento de Paulo Malhães foi de extrema importância, avalia Dalari. Tendo sido assassinado em abril do mesmo ano, aparentemente em um caso de latrocínio, até hoje persiste a dúvida sobre a causa de sua morte, se não teria sido uma queima de arquivo, especula o advogado. Pesando 32 quilos, Inês foi deixada na casa de uma irmã, Geralda, em Belo Horizonte. Debilitada, foi levada para um hospital. Lá, os advogados optaram por oficializar sua prisão. Era uma forma de protegê-la de seus algozes. Condenada à prisão perpétua com base no artigo 28 da Lei de Segurança Nacional, ela cumpriu pena de 8 anos de 1971 a 1979 no presídio Talavera Bruce, em Bangu, no Rio, por ter participado do sequestro do embaixador suíço. No presídio, relembra uma ex-companheira de cela, Inês gostava de contar histórias, bordar tapetes e ver novelas. Na prisão, Inês suportou o isolamento do convívio com as demais presas, que a acusavam de delatora. Para elas, a delação era a única justificativa para Inês ter saído com vida da Casa da Morte,
explica a historiadora Isabel Cristina Leite. No período em que esteve presa, Inês foi sabatinada por jornalistas como Lilian Newlands e Elias Fajardo da Fonseca por sugestão de sua irmã Lúcia. Numa dessas entrevistas, conheceu e fez amizade com Márcia de Almeida, que trabalhava como repórter freelancer. Contou, entre outras coisas, que conheceu o líder camponês Mariano Joaquim da Silva, da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR Palmares, no cativeiro. Eu achava que ia morrer e fiquei viva. Ele achava que ia ficar vivo e morreu, contou Inês à edição do jornal Pasquim, de agosto de 1979. Ao voltar para casa, tive uma crise de choro e fiquei 3 dias sem dormir, recorda Márcia, que hoje é diretora da ONG Inês Etienne Romeu, que luta para transformar a Casa da Morte em um memorial, o Centro de Verdade, Justiça e Memória. Devemos a Inês tudo o que sabemos sobre a Casa da Morte. Ela foi um exemplo de coragem, perseverança e determinação. A história da Casa da Morte não teria sido contada se não fosse Inês. Ela conseguiu memorizar tanto os nomes de 9 presos políticos que foram supostamente executados lá, como Carlos Alberto Soares de Freitas, o Beto, que comandou Dilma Rousseff nos tempos da VAR Palmares, quanto os codinomes de 19 torturadores e de alguns de seus colaboradores, entre eles o médico Almilcar Lobo, o Dr. Cordeiro. Segundo denúncias, a função do médico era examinar os presos políticos para avaliar se eles ainda tinham condições de continuar a ser torturados. Ele teve seu registro médico cassado pelo Conselho Federal de Medicina em 1989. Última presa política a ser libertada no Brasil, não pela anistia, mas sim em liberdade condicional, Inês resolveu denunciar a existência da Casa da Morte de Petrópolis. Mais do que memorizar os nomes de torturados e torturadores, ela conseguiu descrever a planta da casa, um imóvel de 3 quartos, sala, banheiro e garagem subterrânea. Também recordava o número de telefone do lugar, 4090. Com a ajuda do jornalista Antônio Henrique Lago, pesquisou catálogos da Companhia Telefônica de Petrópolis. Demorou, mas achou. O número levou ao assinante e dali ao endereço da Casa da Morte, Rua Arthur Barbosa, 668. O sofrimento de Inês não terminou com a soltura da prisão em 1979. Em 11 de setembro de 2003, sua diarista a encontrou caída e ensanguentada em seu apartamento no bairro da Consolação, em São Paulo. Na véspera, ela tinha pedido ao porteiro que deixasse subir um marceneiro para fazer um reparo em sua casa. O traumatismo craniano a deixou com sequelas na fala e nos movimentos. O caso nunca foi elucidado. Na delegacia, foi registrado como acidente doméstico. Sempre me impressionei com sua memória, observa a jornalista Juliana Dalpiva, que entrevistou Inês diversas vezes entre 2012 e 2015. Lembrava detalhadamente de muita coisa, tanto que fez um relatório minucioso, que estudo até hoje. É um documento muito duro de ler. Como mulher, desde a primeira vez que li, tive que parar e ainda hoje paro no meio da leitura por causa da crueldade descrita, diz a repórter do jornal o Globo, que pretende transformar a história da Casa da Morte em livro ainda sem previsão de lançamento. 6 anos depois do misterioso acidente doméstico, Inês recebeu durante cerimônia em Brasília, em 2009, um prêmio de direitos humanos na categoria de Direito à Memória e à Verdade, das mãos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Minha querida Inês, só queria lhe dizer uma coisa. Valeu a pena cada gesto que vocês fizeram, cada choque que vocês tomaram, cada apertão que vocês tiveram, declarou Lula na época. A cerimônia contou com o discurso emocionado de Dilma Rousseff, ex-companheira na VAR Palmares e então ministra do governo. Inês Etienne Romeu morreu na madrugada de 27 de abril de 2015, aos 72 anos, enquanto dormia em sua casa em Niterói, município vizinho ao Rio.